E a pergunta que eu quero responder hoje é muito simples. Esse tipo de híbrido é realmente uma solução racional ou apenas uma solução bem empacotadinha, bem embalada de marketing, tá? Minha tese é direta e eu já coloco claramente desde o início. Para a maioria dos usuários, o híbrido clássico é antieconômico, me desculpe, desde a compra, passando pelo uso até a manutenção. Ele é antieconômico não por acaso, mas por causa da sua complexidade estrutural. Então, antes da gente falar de números e exemplos, vamos alinhar, então, alguns conceitos básicos, tá ok? Alguns conceitos básicos para que todo mundo entenda, porque sem isso o debate vai ficar confuso. E essa confusão, mais uma vez, ela, cara, ela é intencional. Você percebeu? Ela é intencional. Se você não sabe todas as siglas que eu já falei para você, vai ficar confuso para você. E é interessante que fique confuso para você. Porque aí você vai lá e compra e não sabe o que está comprando. Então é muito importante a gente entender isso. Então vamos alinhar mais uma vez a nossa linguagem aqui. ICE é motor de combustão interna tradicional. Para isso, a gente volta o slide aqui, ó. Vamos começar de novo, porque eu quero deixar muito bem alinhado isso aqui. Então, ICE é motor de combustão interna tradicional. É um motor térmico clássico movido a gasolina, etanol ou diesel. Ele tem baixa eficiência energética e alta complexidade mecânica, mais de 2.000 peças. BEV é um veículo 100% elétrico, tá? Então, veículo 100% elétrico, ele se move exclusivamente por motor elétrico, alimentado por bateria recarregável na rede. É simples mecanicamente e muito eficiente energeticamente. Agora, a atenção nossa se deve a esse ponto central aqui, que é o próximo slide que eu já falei no início, para não ficar estranho agora. Então, ó, HEV e PHEV são veículos híbridos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Eles não substituem o motor a combustão. Eles acumulam um motor elétrico sobre um carro a combustão completo. Ou seja, híbrido não é meio elétrico. Híbrido é o resultado de dois sistemas propulsores completos dentro do mesmo veículo. Olha isso, pessoal, tá? Então, cara, com isso em mente, né, vamos ver como que esses híbridos eles são vendidos, tá? Tá aqui o slide para você, eu acabei de falar no slide, esqueci de mudar, mas está ele aí, tá? Isso é fundamental para a gente entender o que vem depois. Então, como esses híbridos, eles são vendidos, tá? Eles são vendidos assim, ó, presta atenção. Quando alguém diz, tá? Vamos dizer assim, espera um pouquinho, deixa eu pensar aqui para tentar explicar isso aqui para você, tá? A gente já alinhou tudo direitinho, tá? Vamos ver agora como é que eles são vendidos. Quando alguém diz carro híbrido, vou explicar direitinho agora. Ele pode estar falando de duas coisas bem diferentes, tá? O HEV, que não é plug-in, não carrega na tomada, não recarrega na tomada, e a autonomia elétrica é mínima, às vezes é simbólica. Então, aqui, nós voltamos outra vez neste slide aqui. Então, a gente está falando de HEV, a gente está falando de um negócio que não é plug-in, ou seja, você não consegue ligar na tomada para carregar. A autonomia elétrica é esse tamanhico aqui, às vezes é até simbólica, como alguns carros japoneses, por exemplo, tá?
como, por exemplo, esse novo carro da Toyota. A autonomia elétrica, então, é minúscula, praticamente simbólica, né? Literalmente simbólica. Já o PHEV, que você está vendo aí no slide, esse é diferente do HEV, porque ele pode recarregar na tomada, mas a economia real não depende disso, meu amigo. Depende totalmente do hábito do usuário. Se ele não carrega, o carro vira um carro com um motor a combustão, mas é um carro pesado, que carrega bateria, eletrônica morta, tá? Fora o peso dos ocupantes, tá? E temos ainda o Mild Hybrid, ou MHEV, que eu nem sei se eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei aqui. O MHEV. Então, o MHEV, cara, deixa eu ver se eu coloquei aqui em algum slide. Ah, tá aqui, ó. Nesse slide está separado. Então, eu falei do PHEV e aqui o MHEV. O que, que é o MHEV? O MHEV, ou MEV, né, se você quiser chamar assim, nem sequer traciona sozinho. O motor elétrico apenas auxilia. O ganho real é minúsculo, é pequeno. Embora o marketing seja enorme, né? A solução do mundo. E aqui fica claro um ponto fundamental dos híbridos. A economia do híbrido não está no carro, a economia está no comportamento do usuário. Quando eu falo economia, não é sobre autonomia, é economizar para ganhar autonomia, não, é economia dinheiro mesmo, tá? Sem recarga, porque esse aqui, se você, o híbrido de um modo geral, se você não recarregar, não tem esse milagre físico aí maravilhoso que todo mundo pensa, né? Então, a economia do híbrido não está no carro, está no comportamento do usuário. Não tem recarga, não tem milagre, meu amigo. Esqueça, tá ok? E então, veja bem, vamos olhar para dentro do carro e vamos ver como que esses sistemas funcionam. Olha, existem três grandes arquiteturas híbridas, tá? Na arquitetura paralela, então presta atenção, paralela, o motor térmico e elétrico tracionam as rodas juntos. Isso exige sincronização fina de torque e rotação. Então, essa na arquitetura paralela, motor térmico e elétrico tracionam as rodas juntos. Ou seja, o motor térmico e o motor elétrico têm que estar afinadíssimos, super sincronizados, tá? Quanto a torque e rotação. Olha isso. Na arquitetura em série, o motor térmico não move as rodas. Só o motor elétrico é que move as rodas. Então, o motor térmico apenas gera eletricidade que depois alimenta o motor elétrico. Então, aqui você percebe que nós temos múltiplas conversões de energia. Isso é complicado, porque cada vez que você converte a energia, você perde energia, tá certo? Você perde energia para fazer a conversão, é óbvio. Isso é química, tá? É química, é física, como você quiser. Agora, na arquitetura série paralela ou power split, combinam-se essas duas coisas. Ou seja, combina-se a arquitetura paralela com a arquitetura em série. E, por outro lado, cara, ela é a mais flexível, mas ela também é a arquitetura mais complexa, tá? Então, tá aí, ó. A série, como eu expliquei para você, vamos até voltar aqui, né? Térmico, paralelo e térmico, motor térmico e elétrico tracionam as rodas. Arquitetura em série, motor térmico apenas com o gerador, quem traciona é o motor elétrico. Arquitetura híbrida, né? No caso aí da paralela, o motor térmico e elétrico tracionam as rodas. E a arquitetura em série, apenas o motor térmico como gerador. Olha que interessante. Agora,
Quando a gente chega nessa daqui, que em teoria deveria ser a ideal, tá? Ela é uma combinação da série e da paralela. E aí tem a máxima complexidade técnica. Cara, o que significa ter máxima complexidade técnica, né? Ela é a mais flexível, mas é a mais complicada, falando em português claro. Em alguns momentos, tá, o veículo passa a ter 3 unidades, tá? 3 unidades, imagina? 3 unidades motoras. Então, muito complicado isso. Agora, veja bem, qual que é o resultado disso tudo que eu falei até agora? Mais motores, mais eletrônica, mais sincronização, e em vermelho você está vendo aí, mais custo, tá? Alguns híbridos, cara, eles têm até 3 motores, 3 unidades, um térmico, um gerador e um elétrico de tração. Veja bem isso, são 2 elétricos, 2 motores elétricos, porque o motor elétrico ele serve como gerador. Então, um motor elétrico, um motor gerador e um elétrico de tração. Tudo isso tem que funcionar ó, ali, ó, encaixadinho, redondinho, em tempo real. Cara, isso não é barato. Isso não é barato, tá ok? Então aí, cara, você tem que parar para pensar, você que é adepto ao híbrido, tá? Vamos agora, então, ao ponto que nunca, ou quase nunca, aparece em propaganda nenhuma sobre carro híbrido, tá? E o que que é isso, cara? É que o híbrido, cara, ele acumula, cara, como é que eu vou te dizer? Ele acumula componentes, tá? Ele tem bateria mesmo pequena e ela também envelhece. Ele tem inversores e eletrônica de potência, ele tem conversores DC-DC, ou AC-DC, não, DC-DC. Ele tem sistemas de sincronização complexos, é conversor AC-DC, desculpa. Saiu errado aqui no slide. Deixa eu ver se está no slide isso também. Pode ter saído, tá aqui no slide, né? Conversor DC-DC. Eu esqueci de mudar o slide. Então, cara, tudo isso custa muito caro. Ele tem que ter sistemas de sincronização, tá? Então, como você pode perceber, cara, o híbrido, ele não substitui sistemas, tá? Ele acumula sistema. Acumula sistema. Para pensar. Ele tem 2 sistemas propulsores completos e uma manutenção duplicada e, cara, especializada. Você conhece alguém que mexe com esse tipo de híbrido que é vendido aqui no Brasil hoje? Eu não conheço. Eu tenho conhecimento que existe uma única equipe no Brasil, que a hora que sair da garantia, como é que você faz? Então, o híbrido, presta atenção que ele não está substituindo sistema nenhum, ele está somando sistemas. E na prática, isso significa, cara, 2 sistemas propulsores completos, manutenção duplicada e especializada, tá? Então é a mesma coisa que você ter 2 carros diferentes dentro do mesmo capô. Para pensar nisso, cara. E tudo isso, cara, leva a gente a uma pergunta, né? Leva a uma pergunta final, que é aquela história, cara. Realmente colocar 2 carros diferentes dentro do mesmo capô, ou seja, 2 motorizações, obviamente, é como se fossem 2 carros inteiros, 2 motorizações diferentes dentro do mesmo capô. Você realmente acredita e espera que isso seja mais simples e barato do que o carro a combustão que você tem?